Fala, investidores! Tudo bem com vocês? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o resultado trimestral do Banco do Bradesco. É isso mesmo, muito bom por sinal. Como vocês veem aí na tela, o trimestre da virada do Bradesco chegou. Veja o que dizem analistas e o que fazer com o papel. Essa notícia aí é um pouco audaciosa até, pelo resultado que ele veio reportando no segundo trimestre de 2024. No entanto, quando a gente vai analisar, coisa que vamos fazer nesse vídeo, vamos ler o relatório, identificar alguns pontos interessantes e no final a gente vai trazer aí para vocês o preço teto atual com base nos dividendos de 5 anos do Banco do Bradesco e eu vou dar a minha opinião com base se é um momento interessante para você começar a analisar mais para trazer aí, quem sabe futuramente na sua carteira de investimentos. E eu recomendo você ficar até o final do vídeo, porque no final eu vou trazer o preço teto, vou fazer comparativo com as ações do mesmo segmento, que é as empresas de setores bancários, e eu vou dar minha opinião. Então vocês vão gostar bastante, vai ser muito interessante e vale a pena, porque o Bradesco reportou um resultado muito bom. Não é à toa que está na tela aí, subindo mais de 8% nesse pregão de segunda-feira, mediante tantas outras bolsas caindo, Bitcoin caindo, criptomoedas caindo, o Bradesco, uma das poucas empresas do nosso Ibovespa, crescendo mais de 8%. Então, ficamos com um pé atrás. Possivelmente nesse final de semana, nessa semana agora, haverá correção, acredito que sim, mas não deixa de ser um alerta para que a gente venha analisar. Quem sabe o próximo resultado do terceiro trimestre de 2024 do Bradesco venha a ser melhor e aí a gente não venha se arrepender de ter perdido esse barco passando aí na nossa frente. Então, pessoal, sem mais delongas, roda a vinheta. Banco do Bradesco, com mais de R$ 12,27, né? Suas mínimas 10,93, máximas 14,70, dividend yield de 9,72 e está tendo ainda uma desvalorização em 12 meses de 4,29%. No entanto, só nesse mês subindo 8,30%. Nós conseguimos ver aqui em meados do dia 30/7, quando ele veio nessa alta, né, de um dia para o outro, foi justamente essa alta que ele teve. É uma alta bem interessante desde o dia 30, de mais de 9,46%. Isso faz a gente refletir um pouco sobre alguns indicadores do Bradesco e o relatório que ele emitiu aí sobre o segundo trimestre de 2024. Nós sabemos que a ação que a gente está trazendo como análise é o BBDC3, atualmente tendo seus 100% de tag along. Alguns indicadores que vale a pena salientar aqui para vocês é o PVP 0,79%. Como eu trouxe já algum vídeo no canal falando sobre o Banco do Bradesco, até quanto rende 100, 200, 300 ações com base nos dividendos que ele já pagou, nós temos aí um PVP bem descontado. Avaliando que ele custaria R$1, você está comprando o Banco do Bradesco por 79 centavos, ou seja, um desconto muito interessante de 0,21 centavos por ação. Isso faz você refletir um pouco sobre realmente, será que a empresa está barata? Será que não estão vendo isso? E o que está por trás? Nós temos aí um PL de 9,78, temos aí uma dívida líquida tranquila, porque é um banco, um ROI muito baixo. É isso aqui que o mercado está muito receoso, e o lucro negativo ainda, margem líquida também muito baixa. É nesse tipo de indicadores que a gente foca, e através do relatório do segundo trimestre que vamos ler agora, vai ser um dos pontos que a gente precisa analisar. Apresentação de resultados do segundo trimestre do Bradesco. Já começamos pelo desempenho operacional. Como vocês conseguem ver aqui, um lucro recorrente de 4,7 bilhões de reais. Em comparação ao anual, nós tivemos uma alta de 4,4%. E em comparação ao primeiro trimestre de 2024, uma alta de 12%. Né? Em comparação ao primeiro trimestre de 2024, nós tivemos aí 8,9 bilhões de reais.
né, um crescimento em comparação a um trimestre para o outro de 1,5% de crescimento. Pontos aqui que a gente vale salientar: crescimento na rentabilidade com solidez e segurança, evolução da margem líquida impulsionada pela margem de clientes e redução do PDD. Vamos falar sobre isso aqui no canal, principalmente quando chegarmos nesse gráfico. Vale a pena você conferir, porque quando ele reduz a quantidade de pessoas duvidosas, de despesa dessas pessoas, começa a reduzir também a carteira de crédito, porque a maioria dessas pessoas de pendências duvidosas de crédito são pessoas que não pagam, tendo em vista que não fazem novamente outro empréstimo. Então, o banco sofre muito com relação a isso, e o principal indicador que é atingido quando é reduzido o PDD é a carteira de crédito. E a gente vai analisar isso aí, que o Bradesco fez uma mágica muito interessante. Aumento de caixa expandida em todos os segmentos, com destaque da MPME e pessoa física. Melhora da inadimplência e todos os segmentos de crescimento do índice de cobertura. Isso é muito interessante. Ele conseguiu até melhorar a sua inadimplência. Manutenção do bom desempenho do resultado de seguros. A gente vai analisar agora cada detalhe desses aqui. Primeiro, sobre a carteira de crédito. Vamos lá. Primeira carteira de crédito que a gente consegue analisar é que, em comparação ao ano, ele teve um crescimento de 5%. E ao trimestre passado, um crescimento de 2,5%. A produção média diária de caixa livre em comparação ao segundo trimestre de 2024 e o segundo trimestre de 2023, tivemos um total de 23% de crescimento, sendo em pessoa física crescimento de 39% e em pessoa jurídica um crescimento de 20%. A inflexão da curva em todas as carteiras, um crescimento em 12 meses, a gente vai analisar agora sobre cada uma delas. O total foi um crescimento de 5%, como a gente consegue ver aqui, de junho de 2023 a junho de 2024. Tivemos aí uma volatilidade negativa nos meses de setembro a dezembro, mas viemos recuperando em março e agora em junho entregando aí uma curva em todas as carteiras da carteira de crédito positiva de 5%. Em pessoas físicas, tivemos um crescimento aí voltando às margens de junho de 2023, mantendo-se aí a 5,7% como estávamos antes. No entanto, de dezembro, quando pegamos no final do ano de 2023 para junho de 2024, saímos de 1,2% para 5,7% de crescimento da carteira de crédito de pessoas físicas. Isso é um bom resultado. Ele está mostrando que muitas pessoas agora estão começando a fazer crédito, estão pegando dinheiro emprestado com o banco. Para micro e pequenas empresas, nós conseguimos observar que em junho de 2023 tivemos uma queda, de menos 2,1%, só que ele recuperou, vindo em março e em junho 10,2% em micro e pequenas empresas. Então conseguimos observar que em relação a pessoas físicas e micro e pequenas empresas, nós tivemos aí uma comparação bem maior para os micro e pequenos empreendedores. Já nas grandes empresas, tivemos um resultado um pouco pífio com relação a dezembro, claro, quando tem essa comparação, saindo de menos 3% para junho de 1,7% de crescimento. Então, parabéns aí, estão começando a se reestruturar, movimentando aí a carteira de crédito. Nós temos aqui o consignado. Quais são os tipos de créditos que a gente vai analisar? O consignado teve um crescimento, O crédito pessoal também teve um crescimento, veículos também, imobiliário e agora no rural. A gente consegue ver que no rural foi o destaque. O crescimento no crédito rural no trimestre passado, para esse trimestre, teve um crescimento de 5,5% do crédito. Já em comparação ao ano passado, aí sim fica muito mais sério. 40,4% de crescimento anual em relação a 2023 para 2024 no crescimento de crédito rural. Para as pessoas jurídicas, tivemos um crescimento bem interessante no ramo imobiliário e no rural. O ramo imobiliário, em comparação ao ano passado, um crescimento de 20,3% e no rural, 30,2%. A performance de safras de crédito foi bem interessante. Nós temos aqui uma base, que é a base 100 média de 2019. No segundo trimestre de 2022, terceiro trimestre, e viemos em uma queda. Tentamos se manter, agora conseguindo recuperar. Desde agosto de 2023, nós temos aí uma recuperação.
tendo em vista a inadimplência acima de 90 dias das pessoas físicas caindo também. Então, o auge foi em 6,7 lá em junho de 2023 e aí agora estamos com a inadimplência caindo para 5,2. Isso é um número bem interessante e positivo para o banco. Crescimento de 66% na produção entre 2023 e 2024, aumento de 10,6% na oferta de crédito para clientes, pessoas físicas e pré-aprovadas, 35% de melhoria na qualidade das safras em relação à média de 2019, e a carteira mantém um ritmo de crescimento de over 90, vem cadeando desde junho de 2023, tendo em vista também o avanço na precificação, cobrança e gestão do portfólio, permitindo o crescimento mais sólido da carteira. Algo muito interessante, se você possui o aplicativo do Banco do Bradesco, você observou que teve uma atualização nesse aplicativo. Uma atualização bem interessante, algumas modalidades, algumas facilidades, o atendimento. Então o banco também teve mudanças na diretoria, investimentos nas agências, e a gente consegue ver que ele está reestruturando. Acordou um pouco tarde, mas não deixa de estar se adaptando às mudanças necessárias para começar a se manter no que tange o que é o setor bancário. Bem interessante é esse indicador da margem financeira. Margem financeira no segundo trimestre de 2024, 15,6 bilhões de reais. Claro, tivemos em comparação ao trimestre anterior um crescimento de 2,8%. Já em comparação ao anual, teve uma queda de 5,9%. Pessoas físicas na parte de consignado, em comparação a março e junho, tivemos aí uma 10,4% em relação ao crescimento de consignado, financiamento imobiliário 10,4%, cartão de crédito 7,6%, crédito pessoal, crescimento de 0,2%, veículos negativo 0,2%, o rural teve um crescimento de meio ponto percentual. Tendo em vista aí o crédito consignado, a margem financeira também foi interessante. A margem para clientes com relação ao mercado foi de 0,3 bi. Temos aí em vista no segundo trimestre de 2023 em relação ao terceiro trimestre, quarto trimestre, primeiro trimestre de 2024 e o segundo trimestre de 2024. Nós temos aqui em bilhões uma margem financeira com relação aos clientes no crescimento da margem líquida de 18,7% no trimestre e 25,7% anual, já na margem líquida no spread líquido, em relação à sua margem líquida comparando ao spread. Nós tivemos um crescimento interessante. E agora, sobre o PDD, como eu falei para vocês, o PDD é de suma importância para que as pessoas que investam, acionistas e investidores grandes na empresa, precisam saber. E eles divulgam com muita transparência. Eu gosto muito desse indicador porque é aqui que você consegue ter um percentual de termômetro sobre o mercado e as pessoas que tendem a ter inadimplência no banco. Então a despesa com as PDD, que são as pessoas que pegam empréstimo, não pagam e fica rodando juros. Essas pessoas estão com uma diminuição, saindo no segundo trimestre de 2023 para 4,8% e vindo para o segundo trimestre de 2024 para 3,2%. Ou seja, no segundo trimestre de 2024, 7,3 bilhões de reais, uma queda em relação ao trimestre anterior de 6,7% e uma queda em relação ao ano passado de 29,3%. Isso é muito bom, A massificada da pessoa física e jurídica vem também em queda, saindo do segundo trimestre de 2023 de 10,1% para o segundo trimestre de 2024 de 7,2%. Melhora na qualidade das safras, redução das despesas em todos os períodos corporativos, eficiência na cobrança e redução de significativo no custo de crédito no PDD da carteira. Então, só posicionamento aí com relação a esses indicadores positivo. As receitas e prestação de serviços, nós temos aí números positivos para que a empresa vem entregando. Em relação a 2024, 9,3 bilhões de reais, 5,1% em relação ao trimestre passado de crescimento, 6,4% em relação ao ano passado. Operações de crédito, administração de fundo, conta corrente, rendas de cartão,
consórcio e mercado de capitais. Nós conseguimos observar que as rendas de cartão teve um volume de 81 bilhões de reais. Já as contas correntes tivemos um movimento bem interessante de 38,6 milhões de reais. Então, nós temos aí em vista o crescimento também no mercado de capitais e assessoria financeira. Volume de transação 148 bilhões de reais no segundo trimestre. Então, nós conseguimos observar aqui administrações financeiras de fundos, saindo aí o Bradesco Asset, a UEM Gestão, mais 33 bilhões de reais em comparação aos trimestres de 2024. E agora as despesas operacionais. É aqui que o filho chora e a mãe não vê. É daqui que a gente vai ver se realmente estão controlando seus gastos. Tendo em vista que no segundo trimestre teve gastos aí de 14,5 bilhões de reais. No trimestre passado, um crescimento de 8,3%. Já no ano passado, um crescimento também em comparação ao ano passado, 10,6%. E em relação ao trimestre de 2024 e 2023, o primeiro trimestre, 7,6%. Pessoal mais administrativas. Aqui são as despesas que o banco tem em relação a seus indicadores. Então temos 4,3% de crescimento no trimestre passado, 5,5% ao ano passado e 4,5% em relação aos trimestres. Eficiência operacional acumulada em 12 meses, IO 52,3% e o IO ajustado ao risco 83%. E mais de 1,8 milhões de clientes em 2024. Vale salientar que também está crescendo esses pontos de atendimento. Temos aí 628 pontos de atendimento em 2024. Ou seja, a quantidade de agências vem diminuindo também, saindo de dezembro de 2023 para 2.695 agências para junho de 2024, 2.510 agências, ou seja, investimento a menos, redução de quadro, demissões. E também as UNS, redução também de 820 de 2023 para 809. Também as PAS e PAIs, 3.873 em 2023 para 3.443 em 2024, em junho. Então ele está sim se reestruturando, tendo em vista que os gastos precisam ser enxugados. Então ele está mudando a filosofia e a gente consegue perceber nos indicadores. Seguro de previdência e capitalização, como a gente consegue ver, os resultados das operações de seguro também estão indo bem positivas. O índice de Basileia, interessante também, é um índice bem interessante que está em 12,6%. Isso é muito bom. Em relação ao trimestre anterior, uma queda de 0,1 ponto percentual e ao ano passado 0,3. Isso aqui é irrisório, está se mantendo bem no índice de Basileia. A média é entre 10% acima. Então, se mantém nisso aí, o índice brasileiro está tranquilo. Dividendos JCP bruto em 2020, 5,548 milhões, 2021, 9 milhões 240, acho que é bilhões aqui, então é bilhões, né? 5 bilhões 548 milhões em 2020, 9 bilhões 240 milhões em 2021, 10 bilhões 172 milhões em 2022, 13 bilhões e 311 milhões em 2023 e tende a aumentar em 2024. A previsão é que venha a aumentar. Por enquanto, no primeiro trimestre de 2024, tivemos aí 5,325 milhões de reais. Então, divididos aí, distribuídos em JCP e dividendos. O Guindace do Bradesco, nós temos aqui, em relação à carteira de crédito expandida, 5%, em comparação aos trimestres passados, margem financeira total 7,5%, PDD expandido em bilhões 15,1%, receitas de prestação de serviço 3,9%, despesas operacionais, administrativas e outras 7,6%, resultado das operações de seguro e previdência de capitalização 1,5%. Nós temos um indicador anual que é a meta que ele tem com base no que ele quer entregar com relação ao seu Guindace. Então, nós temos aí, em relação à carteira expandida de crédito, ok, precisa melhorar um pouco para conseguir bater o indicador anual. Margem financeira total está na média, 7,5%.
PDD expandido em operações precisa melhorar muito ainda, está muito baixo. Receita de prestações de serviço está na média, precisa também ficar abaixo um pouco, acredito que 2, 3% está bom. Despesas operacionais e pessoas administrativas está se mantendo aí entre 5 a 9%, como a gente consegue ver aqui. Resultado de operações de seguros e previdência precisa melhorar um pouco mais, ainda está muito baixo. A margem financeira total do PDD expandido ficou em 15,6 bilhões de reais. Implícito no ano, indicador anual, entre 28,1 a 34,8 bilhões de reais. Finalizando aí, pessoal, nós temos muitos... Quando invista o plano do Bradesco para conseguir reverter essa situação, é o plano de estratégia em perspectiva. Recuperação da rentabilidade de forma sustentável, com maior agilidade e eficiência no uso de tecnologia. Então ele grifou muito bem as palavras aqui: rentabilidade, agilidade, eficiência e tecnologia. Focando no diagnóstico do plano e indo para execução. Tendo em vista que desde fevereiro, quando ele lançou esse plano estratégico, em agosto e vindo agora até 2028, é o planejamento para que o Bradesco venha a estruturar tudo isso aqui. Conseguimos ver com muita transparência que ele deixa claro para você, investidor ou não investidor, que ele tem um projeto até 2028. E isso é muito interessante. Empresas que a gente investe e procura investir o nosso capital, é necessário saber se elas têm projeto, quais são os projetos, quais são os focos que elas têm para o nosso dinheiro. Então, com base nesse tipo de projeto, dá uma maior sensação de que o Bradesco está caminhando a passos de formiguinha, mas caminhando, buscando chegar no seu plano estratégico em perspectiva. Então, o alvo é 2028, como a gente consegue ver aqui. Então, nós temos aqui, em 2024, novo afluente, contratações para tecnologia, que nem deixa claro aqui, mais investimento para canais digitais, novo afluente, contratações para tecnologia, mais investimentos nos canais digitais, revisão do footprint, expansão expresso na nova plataforma para clientes e expansão do SME. Então, ele deixa bem claro qual é a meta dele entre agosto para 2024. Então, dando continuidade em 2024 para 2025, ele deixa bem claro aqui que é entre 2024 e 2025, ganhos de eficiência, revisão do footprint, maior sinergia com as empresas ligadas a ganho de market share em crédito. E entre 2025 a 2028, ele deixa esse vácuo de 3 anos. É importante salientar, existe um vácuo aí de 3 anos entre esses objetivos. O aumento do número de clientes em SMS e varejo massificado. Maior share of wallet em alta renda, consolidação do novo modo de servir do massificado. Então ele deixa bem claro aí quais são as metas, quais são os objetivos e o que ele pretende fazer. Conclusão: crescimento da nossa rentabilidade, o step by step, com solidez e segurança, receitas crescendo com inflação, com inflexão positiva na margem com clientes, foco em margem líquida, no retorno ajustado ao risco, alavancas para aumentar a eficiência e acelerar a melhoria operacional do Bradesco, execução no plano de transformação em ritmo acelerado com o calendário de entregas definido e impacto financeiro mapeado, maior centralidade no cliente, como um novo modo de servir, ampla oferta de produtos ao dispor do cliente, melhor jornada e experiência. Então, pessoal, nós temos em vistas aí que o Bradesco está com foco, tem objetivos, tem seu plano, tem suas metas. Precisa segui-las, precisa reestruturar. E é o que a gente está vendo, né? Esse resultado foi muito forte, muito estrondoso. Acredito eu que se o mercado internacional e até o nacional não estivesse sofrendo tanto volatilidade negativa com base no Bitcoin, como eu falei no início do vídeo, as empresas dos Estados Unidos, todo o conceito da macroeconomia e os cenários de guerra e a parte dos minérios e todas as commodities, acredito eu que essa alta teria sido mais de 10%. Só que a gente sabe que essa semana vai se reprecificar, mas conseguimos observar que o Bradesco resultou muito positivo assim o seu segundo trimestre. Tendo em vista que ainda temos o terceiro e o quarto trimestre até o final do ano de 2024. Então ficamos de olho, observando aí de longe
caso queiram investir, analisar ainda mais um pouco dessa ação. E agora, como eu prometi, eu vou trazer para vocês o preço teto, né, até quanto você pagaria para até quanto você quer receber de dividendos anuais do Bradesco. Então vem para cá. Estamos aqui na planilha, como vocês conseguem observar, eu coloquei aqui já os indicadores dos 5 anos últimos dividendos que o Bradesco pagou. Temos uma média em vista aí dos 5 anos e o rendimento desejado. Para você que quer receber até 6% de dividend yield anual do Bradesco, você vai ter um preço teto para ser pago de R$ 17,73. Tá tranquilo, né? Comparação ao valor atual. Então, se você quiser 7%, R$ 15,20. Nesse cálculo, com base nos dividendos projetados, 8%, R$ 13,30. Ah, então se você quisesse 9%, R$ 11,82. Então vamos para agora um pouco mais ganancioso, vamos para 10%, R$ 10,64. Sabemos muito bem como funciona as comparações, né? Então, indicadores passados não quer dizer início ou conclusão de rendimento. Então, analisem sempre a empresa, os resultados. Com base nesse relatório que a gente acabou de ler, o Bradesco está indo muito bem. Acredito que ele pode reverter isso aí, mas não vai ser do dia para a noite. Vai demorar um pouco mais. O mercado apenas precificou momentaneamente. Acredito que durante a semana vai ser reprecificado para baixo essa alta de mais de 8%. E comparando aos seus pares, Banco do Brasil, Itaú, Banco BMG, Banco ABC, a gente vai analisar aí o Banco do Bradesco para ver o que tem de diferente e o que pode mudar ou não. Tendo em vista essa comparação, pessoal, vocês conseguem ver aqui, eu já trouxe aqui na tela, o Banco do Brasil se destaca, como sempre, em primeiro lugar. Banco BMG fica em segundo lugar, Banco ABC em terceiro, Banco Itaú em quarto e, por último, mas não menos importante, o Banco do Bradesco. Tendo em vista aí, o Banco do Brasil recebeu 9 medalhas de ouro, Banco BMG 8, Banco ABC 5, Banco Itaú 4 e a única medalha de ouro do Banco do Bradesco foi o PG Capital de Giro, que foi quando ele ganhou a medalha de ouro. No entanto, nós temos em vista aí que o banco começa a se reestruturar e melhorar seus indicadores. Tendo em vista aí que só o Banco do Brasil e o Banco do Bradesco, nesse pregão de segunda-feira, foi os únicos que ficaram positivos. Todos os outros três caindo aí para os seus pares. Então, fiquem de olho, observem bastante sobre essas empresas. Antes de investir, consultem sempre o seu perfil de investidor, analisem sempre as ações antes de investir, leiam os relatórios, procurem saber das notícias, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Se você quiser que eu traga mais análise de resultados de outras empresas, deixa nos comentários que eu fico muito feliz e sim, eu quero sim trazer. E se você comentar, se você pedir, possa ser que eu traga, tá bom, pessoal? Forte abraço e vamos juntos rumo à independência financeira.